Antes de começar a ler, se você gosta de histórias intensas de família e traição, já se inscreva no Café e Romance, porque esta história vai te prender do começo ao fim. Clara sempre acreditou que o amor de mãe podia superar qualquer obstáculo. Criou Ana sozinha, enfrentando noites sem dormir, empregos exaustivos e todos os sacrifícios que a vida impunha. Cada esforço parecia pequeno perto da felicidade que sentia ao ver a filha crescer saudável e alegre. Mas naquele dia, ao receber a ligação de Ana, Clara sentiu seu mundo desmoronar. Mãe, eu sei que isso pode ser difícil, mas, depois do casamento, eu não vou poder morar mais com você, disse Ana com uma voz firme, mas carregada de determinação. Clara parou. A frase ecoou em sua mente como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Não, você não pode estar falando sério. Ana respirou fundo. É a nossa nova vida, mãe. O meu marido e eu precisamos do nosso espaço. Espero que você entenda. Clara segurou o telefone com força, sentindo um nó na garganta. Como poderia ser tão fria? Ela sempre sonhou com o dia em que veria Ana casar-se, mas jamais imaginou ser afastada de casa própria. A casa que ela havia cuidado com tanto amor, decorado com cada detalhe pensando nos momentos felizes que viveriam juntas, agora seria, de repente, um território proibido. Ela olhou ao redor da sala que parecia menor, estranhamente silenciosa. Cada objeto, cada foto, cada móvel lembrava os anos de dedicação. A sensação de traição a queimava por dentro. Como ela pode se esquecer de tudo? A lembrança do dia em que Ana nasceu, frágil e indefesa, trouxe lágrimas aos olhos de Clara. Ela lembrava-se das noites em claro, das contas atrasadas, do trabalho dobrado, mas sempre com um sorriso no rosto, porque sabia que tudo valeria a pena por aquela menina. E agora aquela mesma menina, a própria filha, dizia que não precisava mais dela. A dor se misturava à incredulidade. Clara sentiu uma raiva silenciosa se formando, um sentimento de justiça própria que começava a florescer. Se Ana achava que podia tratá-la assim, que enfrentasse as consequências de suas escolhas. Enquanto olhava pela janela, o vento frio batia no rosto de Clara, como se o mundo estivesse lhe dando um aviso. Nada mais seria como antes. Ela sabia que precisaria ser cautelosa, observar cada passo da filha e do genro e preparar-se para algo maior, algo que mostrasse a verdadeira força de quem construiu tudo com suor e amor. Mesmo em choque, Clara percebeu que não poderia mais ceder tão facilmente. Não apenas pela casa, mas por si mesma. Ana podia tentar arrancar-se ao lugar da família, mas jamais conseguiria apagar tudo o que ela havia feito. Uma semente de resistência havia sido plantada, e a cada pensamento, Clara sentia crescer dentro de si a certeza de que uma reviravolta estava por vir. Ela desligou o telefone e se sentou na poltrona favorita, segurando a cabeça nas mãos. As lágrimas escorriam, mas não apenas de tristeza, também de uma raiva contida que precisava de ação. O que Ana não sabia é que Clara não desistiria tão facilmente e que o preço da ingratidão poderia ser muito maior do que a filha imaginava. A história que se desenharia a partir daquele momento seria cheia de choques, decisões difíceis e, sobretudo, uma mãe determinada a não ser esquecida ou humilhada. Clara respirou fundo, como quem se prepara para a batalha silenciosa que estava prestes a começar. Os dias que antecederam o casamento foram um verdadeiro turbilhão para Clara. Ela observava, em silêncio, a movimentação da filha e do futuro genro dentro da casa, como se tudo já lhes pertencesse. Era uma sensação amarga, como se estivesse sendo expulsa lentamente da própria vida. Ana falava sobre decoração, convites, flores. O noivo, Marcelo, tratava a Clara como uma polidez distante, mas nos olhos dele havia algo frio, calculista, como quem enxergava nela apenas uma figura de conveniência.
Numa tarde chuvosa, os dois a chamaram para conversar na sala. Ana ajeitou o cabelo, visivelmente nervosa, e Marcelo foi direto ao ponto. Dona Clara, precisamos falar sobre o buffet. O custo ficou mais alto do que imaginávamos. Ele olhou para Ana, que confirmou com um aceno. Pensamos que talvez a senhora pudesse nos ajudar com a metade do valor. Clara levantou a sobrancelha, surpresa. Metade? Sim, mãe. Ana tentou suavizar a situação. É o meu casamento, o dia mais importante da minha vida. Sei que a senhora pode nos ajudar. Clara sentiu o coração apertar. Por um instante, pensou em quantas vezes havia deixado de comprar algo para si mesma, para poder dar à filha tudo o que desejava. Mas agora, depois de ouvir que não teria mais espaço ao lado dela, o pedido soava como um insulto. Eu vou pensar, respondeu, mantendo o tom contido. Ana sorriu, aliviada, e mudou de assunto como se estivesse certo que a mãe não recusaria. Mas Clara não disse nada naquele dia. Guardou para si a decisão, esperando o momento certo. Chegado o último encontro com o cerimonial, faltando apenas uma semana para o casamento, Ana voltou a tocar no assunto. Estava radiante com os preparativos, mas também ansiosa. Mãe, precisamos depositar o valor amanhã. O buffet só fecha o contrato com a metade do dinheiro adiantado. Clara respirou fundo, segurando a mão da filha. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de emoção, mas de revolta contida. Ana, eu não vou ajudar com esse dinheiro. A expressão da filha congelou. O sorriso desapareceu, substituído por um olhar de incredulidade. Marcelo, ao lado, apertou os punhos, claramente irritado. Como assim não vai ajudar? A gente estava contando com a senhora. Clara se manteve firme. Contando comigo? Depois de me dizer que não há lugar para mim na sua vida, nem na minha própria casa, você acha justo? Ana ficou sem palavras. Marcelo foi quem interveio. Dona Clara, com todo respeito, a senhora está sendo egoísta. É o casamento da sua filha. Clara o encarou com um olhar firme, cortante. Egoísta? Egoísta é exigir de quem já deu tudo o que tinha. Vocês terão o casamento, mas terão com os recursos de vocês, não às minhas custas. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Ana começou a andar de um lado para o outro, em pânico. Marcelo, e agora? O buffet? Sem esse pagamento, eles vão cancelar tudo. Ele passou a mão no cabelo visivelmente frustrado. Eu disse que não deveríamos depender dela. Clara sentiu uma pontada no peito, mas não voltou atrás. Pela primeira vez enxergava a própria filha como uma estranha, alguém que havia esquecido cada sacrifício, cada lágrima que derramou por ela. Se vocês querem tanto se casar, deem um jeito. Eu não vou mais carregar esse peso, disse, levantando-se e saindo da sala com passos firmes. Atrás dela, as vozes aflitas de Ana ecoavam, implorando, mas Clara não olhou para trás. No fundo, sentiu uma pequena centelha de poder renascer. Pela primeira vez em muito tempo, não estava se sacrificando, mas sim defendendo o pouco que lhe restava, sua dignidade. O casamento ainda iria acontecer, mas o gesto de Clara seria lembrado como o primeiro de muitos sinais de que ela não estava disposta a ser descartada tão facilmente. Depois da recusa em ajudar com o buffet, Clara percebeu uma mudança na forma como a filha e o genro a tratavam. O olhar de Ana havia perdido o brilho de confiança. Já Marcelo, mais do que nunca, deixava transparecer sua impaciência, como se Clara fosse um peso indesejado que atrapalhava os planos do casal. Certa manhã, ao atravessar o corredor, Clara ouviu vozes vindas da cozinha. Parou por um instante, sem ser notada. A gente precisa pensar no futuro, Ana, dizia Marcelo. Essa casa é grande, dá para fazer uma reforma, abrir espaço para uma sala de estar maior, talvez até uma varanda gourmet.
Vai ser perfeita para a gente receber amigos. Ana riu, sonhadora. Eu também penso nisso. Mal posso esperar para mudar algumas coisas. Clara fechou os olhos. A dor veio como uma facada no peito. Eles falavam da casa como se fosse deles. Cada palavra era como se apagasse sua própria história. Aqueles móveis, aquelas paredes, cada detalhe haviam sido conquistados com suor, noites em claro e privações. E agora o genro falava em reformas sem ao menos consultá-la. Ela entrou na cozinha devagar. O silêncio caiu imediatamente. Ana tentou sorrir, mas Marcelo apenas baixou os olhos, fingindo mexer no celular. Reforma? Perguntou Clara, a voz calma, mas carregada de firmeza. Ana gaguejou. É só uma ideia, mãe, nada demais. Clara não respondeu, apenas pegou um copo de água e saiu, deixando o silêncio constrangedor atrás de si. Naquela noite, deitada em sua cama, ela não conseguiu dormir. As palavras ecoavam em sua mente. A casa é nossa, vamos reformar. Uma raiva fria começou a se instalar. Por que deveria permitir aquilo? Por que deveria aceitar-se descartada, humilhada e usada? Foi então que um pensamento perigoso surgiu. Um plano que, a princípio, lhe pareceu extremo, mas que, quanto mais refletia, mais fazia sentido. Ela poderia vender a casa. Ninguém esperava por isso. Marcelo acreditava que, com o tempo, a propriedade acabaria sendo deles. Ana, iludida pelo amor e pela confiança cega, jamais imaginava que a própria mãe seria capaz de tomar tal decisão. Mas Clara podia sim. Era a dona legal do imóvel. Tinha o direito, e mais do que isso, tinha um motivo. Os dias seguintes foram de silêncio calculado. Clara observava os dois falarem de listas de convidados, da decoração da igreja, das roupas do casamento. Fingiu estar distraída, mas por dentro amadurecia o plano. Fez contatos discretos com uma corretora antiga, uma amiga de confiança. Encontraram-se em um café longe dali, onde ninguém poderia desconfiar. Você tem certeza disso, Clara? Perguntou a corretora, surpresa. Essa casa é tudo que você tem. Clara olhou pela janela, respirando fundo. Justamente por isso, eu preciso fazer algo antes que tirem de mim sem perceber. Quero vender. E rápido. A corretora assentiu, prometendo sigilo absoluto. De volta à casa, Clara sentiu um arrepio ao olhar para cada canto do lar que havia construído com tanto amor. Não seria fácil se desfazer daquilo, mas não havia alternativa. Ou ela tomava essa decisão agora, ou seria engolida viva pelo desprezo da filha e pelo oportunismo de Marcelo. Naquela noite, Ana apareceu no quarto. Estava animada falando dos últimos detalhes do casamento, mas no meio da conversa, soltou. Depois da lua de mel, a gente precisa organizar melhor a casa. Marcelo acha que dá para pintar tudo de branco, deixar mais moderno. Clara sorriu de canto. Claro, filha, organizem como quiserem. Ana não percebeu a ironia. Abraçou a mãe rapidamente e saiu do quarto, sem imaginar que aquela frase seria uma das últimas em que falaria da casa como sua. Clara se deitou novamente, mas dessa vez sem lágrimas. Havia encontrado uma força nova, algo que nunca pensou ter. Não seria a vítima dessa história. Se a filha e o genro acreditavam que poderiam apagar sua presença, logo descobririam que estavam profundamente enganados. O destino já estava traçado. Antes mesmo do casamento, Clara entregaria a casa a novos donos, e quando Ana descobrisse, seria tarde demais. O grande dia finalmente havia chegado. A casa estava cheia de flores, caixas com lembrancinhas, vestidos pendurados e uma correria que deixava tudo caótico. Ana corria de um lado para o outro,
mais deslumbrada do que nunca, falando sem parar sobre o vestido, as fotos e o quanto aquele seria o dia mais feliz de sua vida. Clara observava em silêncio, sentada na poltrona do canto da sala. Cada sorriso da filha parecia um punhal em seu peito. Ela não conseguia esquecer as palavras frias de semanas atrás. Depois do casamento, você não vai morar mais conosco. Enquanto Ana se arrumava, Marcelo falava alto ao telefone com o decorador. O tom arrogante e impaciente não lhe passava despercebido. Quero tudo perfeito, entendeu? Não aceita improviso, disse ele, desligando sem sequer notar a presença de Clara. Ela suspirou, segurando a bolsa com firmeza. Dentro dela, guardava os papéis da venda da casa, já assinados. A corretora havia sido eficiente. Em poucos dias o contrato estava pronto e o dinheiro seguro em uma conta no nome dela. Ninguém ali imaginava. Quando Ana entrou na sala vestida de branco, Clara quase se emocionou. A filha estava radiante, tão bonita quanto no dia em que nasceu. Por um instante sentiu o coração vacilar, uma pontada de culpa, mas logo a lembrança da ingratidão, do desprezo veio à tona. O brilho nos olhos de Ana não era para a mãe, era para um futuro que não a incluía. Mãe, o que achou? Ana perguntou, girando para mostrar o vestido. Clara forçou um sorriso. Está linda, filha, uma verdadeira noiva. Ana sorriu de volta, satisfeita com o elogio, e logo foi levada pelas madrinhas para os retoques finais. Durante a cerimônia na igreja, Clara manteve-se discreta. Sentada na primeira fileira, via a filha jurar amor eterno ao homem que, desde o primeiro instante, a olhava como um obstáculo. Cada palavra do padre parecia ecoar em seus ouvidos como uma ironia cruel. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Clara apertou o terço que segurava nas mãos. Será que Ana entenderia algum dia que a verdadeira riqueza não estava em Marcelo, nem em festas luxuosas, mas no amor que uma mãe dedica a uma filha? O casamento seguiu com pompa e luxo. Os convidados brindavam, riam, tiravam fotos. Marcelo parecia satisfeito, orgulhoso de exibir a esposa e a nova vida que começavam. Ana brilhava como nunca, esquecida de tudo que havia deixado para trás. Mas Clara sentia-se uma estranha no meio de todos. Sabia que aquela festa, aquele buffet caro, mesmo sem a sua ajuda financeira, seria apenas o início de uma vida construída sobre ilusões. Na festa, Marcelo se aproximou dela em um momento em que Ana estava distraída. A voz dele era baixa, quase sussurrada, mas o tom era cortante. Espero que não haja mais surpresas, dona Clara. Ana já sofreu bastante com aquela história do buffet. Clara o encarou sem piscar. Não se preocupe, Marcelo. O pior ainda está por vir. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso com a resposta enigmática, mas não teve tempo de perguntar mais. Ana chegou, pegando-o pela mão e levando para a pista de dança. Clara observou o casal dançando. Havia uma mistura estranha dentro dela. Orgulho por ver a filha tão feliz, mas também uma amarga consciência de que aquele sorriso não a incluía. Enquanto os convidados riam e brindavam, Clara pensava nos papéis guardados em sua bolsa. O destino da casa já estava selado. Em poucas semanas, quando Ana voltasse da lua de mel, acreditando que viveria confortavelmente ali, descobriria que tudo havia mudado. A mãe que um dia sacrificou tudo por ela, agora seria a mesma que arrancaria ao chão debaixo dos seus pés. Clara bebeu um gole de champanhe, sozinha, no canto da festa. Pela primeira vez em muitos anos, não sentiu culpa. Sentiu apenas uma estranha paz. O jogo tinha virado, e ninguém imaginava. O silêncio daquela noite parecia gritar dentro da casa.
As malas de Camila já estavam prontas no canto do quarto, mas ela não tinha coragem de levá-las até a porta. Sentia-se uma intrusa dentro do próprio lar. O corredor, antes cheio de fotografias de família, agora parecia um túnel, frio e sem lembranças. "Mãe", disse Ana Clara surgindo na sala com um olhar firme, sem um pingo de hesitação. "Você não pode continuar aqui. Eu e o Pedro precisamos do nosso espaço." Camila levantou os olhos, sentindo uma mistura de dor e incredulidade. "Espaço? Ana, esta casa é minha. Foi aqui que você cresceu, que dei cada passo para te criar. E agora você quer me expulsar?" A filha respirou fundo, como se já tivesse preparado o discurso. "Não é expulsar. É começar a minha vida. Você já viveu a sua. Agora é minha vez." Essas palavras foram como uma faca atravessando o peito de Camila. Durante anos, abrira mão de si mesma para dar tudo à filha. Trabalhos dobrados, noites sem dormir, sonhos guardados em caixas que nunca foram abertas. E agora recebia de volta apenas frieza. Mas o golpe final ainda estava por vir. Enquanto arrumava algumas coisas na cozinha, Camila ouviu risadas no quarto de Ana Clara. A curiosidade venceu a dor, e ela se aproximou da porta entreaberta. O que escutou a fez perder o chão. "Pedro, agora vai ser perfeito. Com a minha mãe fora daqui, a gente vende a casa logo e compra o nosso apartamento. É o começo da nossa vida de verdade." "Mas você acha que ela vai aceitar vender?" perguntou o noivo hesitante. Ana Clara riu baixo. "Vai ter que aceitar. Ela não tem ninguém além de mim. E convenhamos, ela não tem como sustentar essa casa sozinha. Vai ser melhor para todos." Camila recuou, as pernas tremendo. Agora entendia tudo. Não era apenas sobre espaço, era sobre interesse. A filha que carregara nos braços sonhava em arrancá-la não só de casa, mas da vida que havia construído. Naquela noite, Camila não chorou. Seus olhos estavam secos, como se já não houvesse lágrimas suficientes para tanta dor. No lugar delas, nasceu uma decisão silenciosa. Ela não enfrentou Ana Clara, não bateu à porta do quarto, não gritou sua revolta. Apenas entrou no seu quarto, pegou um envelope guardado dentro do guarda-roupa e, com mãos firmes, retirou os documentos que a filha sequer imaginava. A casa não estava apenas em seu nome. Camila tinha planos que a filha nunca soubera. Com passos firmes, guardou tudo em sua bolsa. Naquela madrugada, pela primeira vez em meses, dormiu em paz. No dia seguinte, Ana Clara estranhou o semblante sereno da mãe. Não sabia que dentro de poucos dias descobriria uma verdade que mudaria completamente os seus planos. O silêncio da sala era sufocante. Lara encarava a mãe, as mãos trêmulas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eduardo, ao lado dela, tentava manter a postura, mas a tensão no maxilar denunciava o pavor que sentia. "Mãe, por favor", a voz da filha falhou. "Não faz isso. Se você vender a casa, eu vou perder tudo. Meu casamento vai acabar antes mesmo de começar direito." Helena se manteve firme, apoiada no batente da porta, como se suas pernas já não lhe dessem mais forças para continuar de pé. "Perder tudo?" Ela repetiu, com um sorriso amargo. "E o que você acha que eu perdi quando minha própria filha disse que não teria mais lugar na minha própria casa?" Lara tentou se aproximar, mas Helena ergueu a mão, impedindo-a. "Eu só queria recomeçar. Queria minha vida, minha família. Eu achei que você entenderia." A filha murmurou, como quem procurasse justificativa. "Não, Lara. O que você quis foi me tirar tudo. Primeiro minha paz, depois minha casa. Agora o pouco que restava de dignidade." Helena respirou, fundo. "Mas eu não vou permitir." Eduardo interveio, desesperado. "Helena, pense bem. Esse dinheiro não é só uma casa. É o alicerce da nossa vida. Você não pode fazer isso."
Helena virou os olhos para ele, um olhar cortante que o fez silenciar. A casa já foi vendida. O contrato está assinado. O dinheiro já está na minha conta. As palavras caíram como uma sentença. Lara recuou ofegante, como se tivesse levado um golpe no peito. Não, não, você não pode ter feito isso, ela balbuciou, sem acreditar. Eu posso. E fiz. Porque essa casa é a minha história, minha vida. Você quis me expulsar dela, quis me arrancar as raízes. Agora, quem vai sentir o peso da perda será você. Lara caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, soluçando. Eduardo a segurava, mas parecia tão perdido quanto ela. Mãe, pelo amor de Deus, não acaba com o meu casamento. Eu não vou sobreviver a isso. A filha implorava, o desespero consumindo cada palavra. Helena a observou em silêncio. Por um instante, quase deixou a compaixão vencer, mas o coração endurecido lembrava-se de cada humilhação, cada palavra cortante, cada lágrima solitária. Talvez seja a hora de você aprender o que significa perder algo que parecia garantido. Sua voz soou como um sussurro cruel. Só assim você vai entender o que fez comigo. Virou-se, pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, olhou para trás por última vez. Adeus, Lara. E saiu, fechando a porta com firmeza. Dentro da sala, o choro da filha ecoava, misturado ao silêncio pesado de um casamento que já nascia despedaçado. E do lado de fora, Helena caminhava sem olhar para trás, com o peso da dor, mas também com a estranha sensação de ter vencido. Bem-vindos ao Café e Romance e até a próxima história.